senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores. Pepa Servidoni. Dona Cidinha. Presente. Dr. Edu Fenerick. Presente. Carmo Jorge. Daniel Rodrigues. Presente. Ednei Valência. Presente. João Bassi. Luiz Carlos Fernandes. Paulo Henrique Advogado. Beto Arique. Samuel Cunha. Preto Miranda Cabeleireiro. Presente. Wilcinho Locutor. Presente. Quórum legal, declara aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Jaboticabal. Convido a todos para juntos cantarmos o hino nacional brasileiro, em seguida a leitura do texto bíblico com o novo vereador Samuel Cunha. Boa noite a todos. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor.
Tiago 1, 5, 7. Agradeço a presença de todos, anuncio a presença do ex-vereador José Carlos Fernandes, do Turbina, e o convido, se desejar, assumir o lugar à mesa, como regimentalmente tem direito. Como se trata de sessão que vai, com projeto, com pauta única, tratar da discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1317, que trata das contas da Prefeitura Municipal de Jaboticabal relativas ao exercício de 2014, eu convido o ex-prefeito Raul José Silva Gírio para tomar lugar aqui na mesa, que vai falar depois, não é isso? Por favor. Em discussão, a ata número 14 da sessão ordinária do dia 15 de maio de 2017. Em votação. Se o senhor vereador estiver de acordo pela comissão, aprovada a ata. Com a palavra, o novo vereador Beto Aric, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para leitura do parecer. Antes, porém, só um minutinho, vamos aos pedidos da minha secretaria, que já fica liberado tudo, novo vereador. Pedindo da minha secretaria com o novo vereador Preto Cabeleireiro. Processo número 50 de 2017, autoria Beto Aric, Preto Miranda, Cabeleireiro e Carmo Jorge Reino. Projeto de decreto legislativo número 13 de 2017, aprova as contas da Prefeitura Municipal de Jaboticabal e rejeita o parecer prévio do Eclégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao exercício 2014, processo TC número 453-026-14. Processo número 52 de 2017, autoria Ednei Valêncio. Projeto de decreto legislativo 14 de 2017, outorga título de cidadão jabuticabalense ao Dr. Mário Antônio da Silva Marques e dá outras providências. Processo número 49 de 2017, autoria Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária número 33 de 2017, denomina Diênio Verardino a futura praça no loteamento Monte Rei 2 e dá outras providências. Processo número 51 de 2017, autoria Dr. Edu Feneric, projeto de lei ordinária 34 de 2017, denomina de Dom Gabriel Paulino a travessa na Catedral localizada Rua Rui Barbosa e Praça Dr. Joaquim Batista e dá outras providências. Processo número 51 de 2017, autoria de Ney Valêncio, projeto de lei ordinária 35 de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade de registro junto ao Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses do município, agregado de 10 ou mais animais no município de Jaboticabal e dá outras providências. Projeto de lei número 36 de 2017, denomina de Dr. Ayrton Camplese a rua projetada número 3 do loteamento Bourbon Residência e dá outras providências. Encerrado o expediente da primeira secretaria, passamos agora ao expediente da segunda secretaria com o novo vereador Daniel Rodrigues. Requerimento número 53 de 2017, autoria Wilsinho Locutor. Requer informações sobre multas aplicadas no município de Jaboticabal. Requerimento número 54 de 2017, autoria Paulo Henrique Advogado. Requer cópia do contrato de prestação de serviço firmado entre a Aviação Piracema de Transporte com a Prefeitura Municipal de Jaboticabal. Processo número 55 de 2017, autoria Dona Cidinha. Requer informações sobre o número de instituições com e sem fins lucrativos em nosso município e também a quantidade de ONGs cadastradas, bem como o valor que a Prefeitura repassa a cada uma. Processo, requerimento número 56, 2017, autoria Wilsinho Locutor. Requer informações sobre a CIP do mês de abril. Requerimento número 57, 2017, autoria Luiz Carlos Fernandes. Requer informações sobre as atribuições de aula para o ano letivo de 2017. Requerimento no 58/2017, autoria Samuel Cunha. Requer informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre o programa emergencial de auxílio desemprego, conhecido popularmente como Frente de Trabalho. Requerimento no 59/2017, autoria Pepa Servidoni. Requer informações à FAI,
referente à tocha olímpica. Requerimento número 60/2017. Autoria João Bassi. Solicita informações sobre a obra do Centro de Saúde 2, Alberto Afonso, de Jaboticabal, São Paulo. Requerimento número 61/2017. Autoria Ednei Valêncio. Requer informações sobre os membros da Consplan e a forma de integração. Requerimento número 62/2017. Autoria João Bassi. Solicita levantamento da situação geral do Distrito Industrial José Aparecido Tomé, de Jaboticabal, São Paulo. Requerimento no 63/2017. Autoria João Bassi. Requer informações sobre o Projeto Natal 2017. Em discussão, os requerimentos que acabam de ser lidos. Em votação, os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovados, serão encaminhados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Sim, locutor. Dispenso as indicações e moções. É regimental o requerimento Das verbal correspondências. de autoria do novedor Sim, locutor. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, dispensada a leitura de moções, indicações e correspondência à disposição dos senhores vereadores. Agora com a palavra o novo vereador Beto Arique, relator da comissão, presidente e relator da Comissão de Finanças e Orçamento, para falar sobre a matéria. Senhoras e senhores, muito boa noite. Boa noite, presidente, pessoa de quem eu cumprimento todos os nobres colegas aqui também, vereadores. Boa noite também ao nobre vereador Turbina, que já foi esteve presente nessa casa. Muito boa noite aos demais presentes aqui também. Fazer uma leitura no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento com relação ao projeto de decreto legislativo 207 de 2017. Um assunto a parecer do processo Tribunal de Contas 453/2614, referente às contas do Poder Executivo no exercício de 2014. O presente parecer, exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi protocolado nessa Casa de Leis no dia 11 de maio. Após o protocolo, o presidente da Casa, Edu Fnerick, providenciou a publicação do referido parecer e comunicou o prefeito municipal do exercício 2013 a 2016, senhor Raul José Silva Giro, acerca do referido processo, abrindo prazo de 10 dias para que o mesmo apresentasse, se quisesse, a defesa escrita, o que aconteceu no dia 24 de maio de 2017. A Comissão de Finanças e Orçamento, após a análise do parecer, exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas, que resolveu por desaprovar as contas da Prefeitura Municipal no exercício 2014. A agendou reunião para o dia 30 de maio de 2017, às 10 horas, na sede aqui da Câmara Municipal de Jaboticabal, e convidou o senhor prefeito do período, Raul José da Silva Giro, para prestar esclarecimentos à comissão, a fim de resguardar o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Estiveram presentes os vereadores e membros da Comissão de Finanças e Orçamento, Roberto Luzaric, eu mesmo, Carmo Jorge Marques Reino, Wilson José de Miranda. Estiveram também ainda os vereadores Samuel Cunha e Ednei Valêncio, e também o prefeito Raul José da Silva Giro, prefeito municipal da gestão 2013 a 2016, juntamente com a sua procuradora, advogada Mirela Fischer Senô. Indagado sobre diversos apontamentos no Tribunal de Contas e sobre a rejeição da conta do exercício de 2014, o senhor Raul esclareceu ponto a ponto as dúvidas da comissão, em especial sobre a dívida do CEPREM, dizendo que devido
devido à crise, muitos municípios tiveram problemas com a Previdência e que em Jaboticabal a administração encara esse problema já há muito tempo. Afirmou que em sua defesa existem julgados sobre aprovações anteriores e que não houve má-fé da administração, sendo que se procurou dar prioridade aos investimentos na educação e saúde naquele momento de crise econômica que assolava o Brasil. Questionado sobre o déficit do orçamento, esclareceu que, na verdade, o que houve foi uma expectativa frustrada, combinada com demandas como aumento do desemprego, fechamento de empresas, busca de fornecimento de medicamentos, inclusive via ação judicial, aumento de despesas de assistência social, custeio e despesas com funcionalismo, o que onerou o orçamento. Sendo essa realidade, fez ainda a ação de providências por um melhor planejamento para o orçamento 2015 e 2016. O senhor Raul José da Silva Giro explanou ainda que, justamente no ano de 2014, houve uma queda no PIB, que é a diferença entre a queda de receita e o aumento de despesas, realidade econômica sofrida no período em questão, exercício 2014. Com relação aos problemas encontrados durante a gestão, com arrecadação, ainda citou vários decretos por ele editados, a fim de evitar despesas, entre eles a demissão de assessores. Afirmou também que o déficit é um efeito dominó, tendo em vista que os problemas encontrados pela administração decorrem de administrações anteriores e que agiu com transparência e boa-fé. Diante da análise feita dos processos, dos autos, dos documentos, bem como da defesa escrita, em seus apontamentos verbais, inclusive, na reunião, a Comissão de Finanças e Orçamento dos vereadores apresentados pelo senhor José Raul da Silva Giro, esta relatoria entende que o prefeito gestor dos anos 2013 e 2016, nas contas de exercício de 2014, não agiu de má fé e não procedeu com conduta dolosa contra o erário público. Dessa forma, resolve rejeitar o parecer do Tribunal de Contas e, consequente, resolve pela aprovação das contas do exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, devendo esta comissão elaborar o projeto de decreto legislativo pertinente ao processo de exame das contas e análise, cabendo e sendo competência do plenário a decisão colegiada final desse parecer. Era isso, deixa eu explanar. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor professor Raul José Silva Giro, prefeito municipal na gestão 2013-2016, para falar sobre as contas em análise. Gostaria de cumprimentar e saudar o presidente da casa, doutor Edu Fenerick, a mesa Preto, vereador Preto, cabeleireiro Daniel e os demais vereadores aqui presentes. E cumprimentar o público em geral, uma boa noite. Eu queria fazer uma apresentação inicial, que ela vem de encontro que o próprio Tribunal de Contas, na análise referente à conta de 2014, está relatado no parecer do Tribunal. O voto condutor da rejeição nas contas do Tribunal de Contas do Estado relata a forma clara que houve regularidade e transparente nos tópicos analisados na auditoria. Ainda o senhor relator escreve que a municipalidade atendeu à legislação relativas aos aspectos de maiores relevâncias, como a aplicação no ensino, na saúde
e pessoal. No ensino, a aplicação de 26,11%, mínimo é de 25%. Recursos no Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico, foram utilizados 100% na valorização do magistério. Na saúde, a aplicação de 30,55%, o mínimo 15%. Despesa com pessoal na ordem de 48,72%. O senhor relator ainda complementa que se encontra em ordem a remuneração dos funcionários e demais controles administrativos. Primeiro, sobre o déficit orçamentário e financeiro. Em 2014, houve queda acentuada no PIB, Produto Interno Bruto, de 0,1%. Em 2013, foi de 2,7%. A economia brasileira cresceu apenas 0,1%, pior resultado em 5 anos. Houve queda na arrecadação no ano de 2014, na ordem de 2,28%, com uma inflação de 6,41%, medido pelo IPCA. Aumento dos gastos na ordem de 13,91%, sendo que os maiores aumentos foram com despesas na saúde, 20,73%, assistência social, 16,65%, encargos especiais, que é a folha vegetativa, 16,65%, serviços públicos, 12,85% e educação, 6,42%. De acordo com os estudos do IBGE, somente no quarto semestre de 2014, a economia brasileira teve queda de 0,2% na comparação com o mesmo período de 2013. Além desses aspectos econômicos desfavoráveis, houve um significativo aumento de despesas com medicamentos, principalmente de alto custo, por via de ação judicial, e com o plano operativo do Hospital Santa Isabel, entre outros. Mesmo em crise, realizamos investimentos para o município e melhorias nos equipamentos públicos, como a UPA, creche lá do Araras, concha acústica, retomamos, reformas, ampliações e construções de CIAFs, reforma e ampliação de escolas municipais, retomada do anel viário. Isso causou um aumento nos investimentos municipais, com um incremento no patrimônio na ordem de mais de 26%. O egrégio Tribunal de Contas, sobre esse ponto de patrimônio, ele diz o seguinte: sempre atenuou eventuais déficits orçamentários em razão do percentual compatível de investimentos. Assim, a assessoria técnica do Tribunal de Contas do Estado se pronunciou nos autos do processo. Abre aspas. O déficit orçamentário decorreu integralmente de investimentos realizados que, aliás, sob enfoque econômico, o investimento representa o enriquecimento do erário municipal. Fecha aspas. Houve aumento de gastos com a energia elétrica. Houve falta de repasse de obras pelo governo federal e de emendas, o que contribuiu para o déficit. Falta dos repasses financeiros e, às vezes, atrasos pelos governos federal e estadual em decorrência das medições e verificações de obras conveniadas, o que ocasionou no aumento do déficit, não por conta do descaso da administração pública municipal, mas sim pela impontualidade dos pagamentos das medições pelos governos. Além dos fatos acima, temos inúmeras outras situações financeiras que levaram ao quadro deficitário, como a queda dos repasses da cota parte do ICMS e o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, dentre outros. Editamos normas de contenção de gastos
e de austeridade administrativa. No ano de 2014, foi de crise. Ou melhor, do início que se mantém até hoje, com o fechamento de empresas e demissões de funcionários, o que levou a população a buscar intensamente os serviços públicos municipais, com sensível aumento de despesas. Houve significativa redução na atividade econômica, ocasionando com isso queda na arrecadação, principalmente nos impostos municipais, e também com o ICMS e o Fundo de Participação dos Municípios. Essa situação não foi prevista quando da elaboração do orçamento do exercício de 2014, também em razão das falsas premissas vinculadas pelo governo federal, levando a erro o município. O resultado financeiro é apurado pelas variações patrimoniais dependentes e as independentes da execução orçamentária. Considerando as reavaliações de bens imóveis e as incorporações, o resultado foi positivo. Nesse sentido, o resultado patrimonial é verificado através das variações patrimoniais e demonstrou um crescimento de 13,9%, comparado com 2013. Segundo item, falta de repasse ao CEPREM. Não agimos de forma dolosa. Assim que verificamos o problema, determinamos as devidas providências para a retomada dos repasses e a regularização dos pagamentos, inclusive determinando que o atuário fizesse os cálculos dos valores e do reparcelamento. Marcamos em Brasília reunião no Ministério da Previdência Social para buscar soluções. O débito existente era decorrente da falta de recolhimento previdenciário e era originário de vários anos anteriores, inclusive abrangendo períodos anteriores à nossa gestão, constatado do ajuste firmado entre o município e o CEPREM, cujas pendências eram de mais de 15 anos, posto que parte da dívida remontava ao período anterior do ano de 2000, passando por pendências nos demais anos seguintes. A título de exemplo dessas dívidas originárias em administrações passadas, temos que em janeiro de 2016 fora quitado o débito decorrendo da falta de recolhimento durante a gestão da ex-prefeita Carlota, no valor aproximado de R$2.300.000 da dívida. Após os cálculos do atuário realizado em 2015, foi elaborado o projeto de lei que foi enviado para a Câmara dos Vereadores, que aprovou o parcelamento dos débitos mediante autorização legislativa e adoção de medidas procedimentais junto ao CEPREM para a regularização dos pagamentos. Toda essa sistemática foi adotada com o objetivo maior de conferir ao município a regularidade fiscal necessária para manter a competente certificação junto à Previdência Nacional, que é o Certificado de Registro Previdenciário, CRP. Sem o CRP, o Executivo não pode receber repasses do governo federal nem estadual. Então, a gente não perdeu o registro. Por fim, foram juntadas jurisprudências da defesa escrita de contas julgadas de vários municípios, com pareceres de aprovação do Tribunal de Contas em situações bem semelhantes ou de violação do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dos municípios de Serrana, 2009, Taquaritinga, 2009 e Orlândia, 2011. Os recursos desse município de 2014 não foram objeto de desvio, de dolo ou má-fé por parte do prefeito. O município investiu em saúde, educação e no bem-estar da população, aumentando o patrimônio público municipal.
A Comissão de Finanças e Orçamento, composta por ilustríssimos senhores vereadores, Dr. Beto Aric, presidente, e pelos membros Carmo Jorge Reino e Sr. Preto Cabeleireiro, em seu parecer final no processo DTL número 207/2017, entendeu que o gestor, nos anos de 2013 a 2016, nas contas do exercício de 2014, não agiu de má-fé e não procedeu com conduta dolosa contra o erário público. Resolve por unanimidade pela aprovação das contas do exercício 2014. Eminentes vereadores, a despeito da conclusão e irregularidades verificadas por o Tribunal de Contas, quando do julgamento e emissão de parecer das contas do exercício de 2014, é de salientar que o ex-prefeito sempre pautou pelos seus atos de mais legítima lisura administrativa, defendendo, acima de tudo, o interesse público, não causando nenhum tipo de dano ou prejuízo aos cofres públicos. Pelo exposto, peço às vossas excelências a imparcialidade e pela aprovação das contas no exercício de 2014. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Se Vossa Senhoria desejar, poderá permanecer no local, senão está dispensado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo. Cada vereador poderá falar favoravelmente ou contra o projeto, como qualquer outra matéria. Eu vou abrir inscrição para quem desejar usar da palavra e falar sobre o projeto. Então, em discussão. Escrito o vereador Pepa Servidoni. Não. É do Carlinhos para... Só sinalize, por favor. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, queria começar mandando um abraço à presidente do sindicato, a Maria Elvira, que completou mais um ano de vida, incansável luta à frente do sindicato, companheira e uma guerreira ali lutando as tarefas difíceis de contentar toda uma classe trabalhadora e honesta, que reza por melhores salários, né? E nem sempre é assim. Quando se encontra uma prefeitura quebrada, como esse governo encontrou, queria agradecer a presença do ex-prefeito Raul Gírio. Tentou explicar, mas não explicou nada. Foi um governo inoperante, irresponsável. Quando se ouve, Turbina, vereador Turbina, secretários, quando se ouve falar que na saúde ele aplicou 26%, até parece que a saúde de Jaboticabal esses 4 anos estava uma maravilha. Papel aceita tudo. A educação, senhores vereadores, quando pegamos um governo irresponsável, que deixa a cidade como foi encontrada, com déficit de creche, senhor presidente, senhores vereadores, quando o Ministério Público acionou essa casa, já estava em 700, hoje já quase 1.900, né, Preto? Aplicou bem o recurso na educação. Aí reflete nessa casa, quando tem que se votar, Beto Aric.
como diz, né, a flamegelada terceirização, que não é terceirização. Se você quer resolver o problema de creche, você tem que arrumar uma saída, porque esse governo irresponsável contratou mais do que podia. Os cargos de assessoria, foi demitido, mas no último momento, ao apagar das luzes. Previdência dos funcionários, com um aumento de 300% a dívida. Perguntei na sala de reuniões: senhor prefeito, qual era a dívida quando o senhor era o vice-prefeito? Não sei. Isso não é resposta de um administrador? E tratar dessa forma essa casa? Nós sabemos que foi em torno de 80 e pouco milhões, quando o senhor prefeito pegou. Né, senhor prefeito? Não adianta rir, não. Quer sentar aqui, o senhor ri melhor daqui. Quer ficar rindo, faz favor, vem aqui. Todo mundo vê o senhor rir. A cara de pau é tanta que fica lá no fundo rindo. Ri da população, que o senhor deixou como deixou aí. A cidade toda esburacada. Mais de 2.000 lâmpadas queimadas, sem investimento. Ora, se a gente for olhar pela aparência, né? Senhores vereadores, vota a minha conta, né? Mas e a pessoa que foi na farmácia e não tinha remédio? As pessoas que iam no posto de saúde procurar por exame médico, que fazia mais de anos. Aquele menino que eu falei nessa tribuna da casa, 3 anos sem fazer a cirurgia de hérnia, precisou entrar um novo governo, 3 anos entrar um novo governo para fazer. Porque os vereadores realmente vão em cima e cobra. Agora, falar que deixou por causa da crise, nós estamos em crise e a coisa está andando? Lógico que não. Estamos em sofrimento, contratação reduzida, cortando cargo. E nem por isso o governo atual não dá atenção para a população. É nítido a mudança hoje, porque o que foi herdado desse governo passado, governo irresponsável do senhor Raul Gírio, principalmente nas mudanças das letras, né? Do plano de cargos e carreira, quando deu para uma categoria e as outras todas entraram na justiça, Carmo Jorge. Tem uma enxurrada na justiça, senhor presidente, que se o juiz der favorável, aí arrebentou o município de vez. É muita irresponsabilidade para um administrador. Agora chegar aqui nessa casa, pedir para votar aquilo que ele deixou de fazer, cansou de falar que não precisava dos vereadores. Vi semana passada com a malinha debaixo do braço, com a pastinha, né? De sala em sala pedindo para os vereadores. Aliás, vereadores que nem participou do seu governo, porque os que participou sofreu. E sofreu muito. Mas, quando a gente vê a aparência, né? Quem não tem dó do Lula? Quem não tem dó do Delúbio Soares? Zé Dirceu? Genuíno? Wesley? Né? O maior milionário hoje. Hoje a nossa cota de responsabilidade com a população é a rejeição das contas. Para começar, mostrar que estamos mudando. O Tribunal de Contas faz os apontamentos. A previdência do funcionário público, eu sei o que é ser funcionário público. Imagina o municipal, se não está tendo dinheiro para pagar o salário quase, como que vai ficar os aposentados mais uns anos, senhor presidente? Quando ele era o vice-prefeito da cidade, não teve nem o capricho de saber qual é o valor da dívida do CEPREM. Aí a irresponsabilidade maior ainda, deixou de recolher uma parte da previdência, onerando ainda mais o CEPREM do funcionário público municipal, onerando ainda mais o CEPREM dos funcionários públicos municipal. 302 milhões. É impagável. Então tem que tirar
dinheiro corrente para jogar lá para pagar os aposentados. Eu estou enganado? Ou eu estou enganado? Não teve nem o cuidado, como um vice-prefeito inoperante que foi, que não participava de nada, de saber da dívida do CEPREM, saber que era maior. O prefeito José Carlos Ori, quando era o prefeito e ele era o vice, foi dado terreno em doação para amenizar a dívida, foi feito parcelamento da dívida, teve uma redução nessa dívida. Eu estou enganado, senhor presidente? Aos vereadores que estavam aqui no mandato passado, tiveram no outro mandato, porque faz 8 anos que eu não estou mais nessa casa, retornei agora. E com a dura tarefa de ter que falar a verdade, a realidade do nosso município. Quando a gente ouve ele falar que priorizou a saúde, priorizou a educação, contratações de assessores a bel prazer, gastos desnecessários, deixou uma dívida de quase 50 milhões de reais. Agora, na virada do ano, né, vereador Schwinn? Foi isso? Quase 50 milhões, entre 40 e 50 milhões, porque até agora nem nós ainda conseguimos avaliar direito como que é essa dívida. Quase 50 milhões. Como é o destino, né? Foi vice do outro, agora deixou a dívida. Cortou o prefeito da época que elegeu ele, cortou toda a equipe, fez essa bagunça com a administração pública e hoje está aqui pedindo o voto dos senhores vereadores. Mas infelizmente a gente ouve ainda ele falar que deixou a creche do Araras pronta. Eu não ouvi isso aqui agora há pouco. Ouvi, Preto? Você mora lá? Deixou a coisa que o outro deixou para terminar, mas não terminou em 4 anos. O outro terminou em 4 meses. Vai vendo a diferença de administrador. Teve 4 anos para finalizar a creche Araras, não finalizou. Acabou de falar que entregou a creche do Araras, a não ser que ele foi lá, pôs uma placa, sem parede, sem porta, sem aluno, sem carteira, como deixou a da Sambra, né? A creche da Sambra, que não tem nem carteira para a molecada sentar, precisou catar, recolher nas outras escolas, nas outras creches, para esse ano poder atender uma ordem na promotoria pública, do Ministério Público. Então tivemos que correr às pressas, senhor presidente. A atual administração teve que correr às pressas para colocar em funcionamento as creches, Araras e Sambra. Aí vem falar que foi ele que deixou. Aliás, foi o outro que deixou para ele finalizar e não finalizou. Agora é fácil vir aqui essa noite pedir para realmente os vereadores, o representante da população que está aqui sentado, votar favorável. Será que é esse espírito de votação que o povo lá fora, que precisava do serviço público, pensa? Será que é isso que eles querem dos vereadores? Aprovar a conta? Pode ter aqui 12 votos a favor e o meu contra. Não estou preocupado, o que manda é minha opinião. Eu sou livre para votar a situação que ele deixou a prefeitura de Jaboticabal, aos frangalhos. Não é possível, não é possível uma péssima administração, uma irresponsabilidade tão grande, tanto dentro do jurídico, na Secretaria de Obras, tudo sucateado. Estamos vendo aqui o SAEG vindo pedir para nós criarmos a taxa de lixo, porque só foi aumentando as contas públicas, só aumentando, e hoje quem vai pagar a irresponsabilidade desse administrador não somos nós, não. Aqui é fácil votar a favor. Votei a favor, aprovou as contas dele. É a população que vai pagar as contas, Beto Arique. É a população. Um aterro sanitário que está com a tua vida útil comprometida, empresas ganhando seu dinheiro lá, e a população que vai ter que aumentar mais um imposto para a população, que óbvio que os vereadores têm que ter coragem para votar, senão
o SAEG vai ter que ser privatizado por conta de administradores irresponsáveis. Aí quando se falamos em administração pública, até outro dia eu falei, vou provar que tem ladrão. Aliás, a quadra da Ponte Seca no governo, quando era o prefeito e ele era o vice, no governo anterior, R$75 mil. Essa administração, a mesma obra por R$150 mil. Eu tenho documentos. A mesma obra. Quando eu falo, Pepa chamou alguém de ladrão. Cuidado com o que você fala. Se você não provar, é complicado. Simples requisições da Prefeitura Municipal. Simples requisições. Onde vai o déficit, senhor presidente? Às vezes nós estamos falando aqui, mas ele vai apresentar requisições agora aí, no momento desse que tem que voltar as contas. Poderia pegar aí a pauta aí do projeto e aí 10 minutos aí, eu vou até amanhã cedo falando, mas não é isso que eu quero não. Aqui está, viu, vereador Ilcinho? Às vezes quando o vereador pediu uma lâmpada no passado, não tinha. Pessoas iam no almoxarifado, assinatura falsa, e a assinatura dele retirava o material que queria. E assim foi o governo inteiro, no desmando. Agora isso aqui, ou abrimos uma SEI, ou mandamos para o Ministério Público. A quadra, 75 para 150. Ah, coitado. E da população, ninguém tem dó? A população está desempregada. Basilar fechou. Implorava para esse governo anterior não multar os caminhões que iam entrar de marcha ré dentro da Basilar. Mas não tinha jeito, multa. O cara bilionário, o que eu estou fazendo em Jaboticabal, gente? Vamos levantar voo daí que não compensa mais ficar aí. Não teve um gesto para segurar os empregos em Jaboticabal. Muito pelo contrário, multas e mais multas. Vossa Excelência é uns que reclama das multas, né? Em excesso, né? Então, senhores vereadores, dessa forma, Jaboticabal aos poucos foi minguando. Foi minguando, foi minguando, até chegar nos dias de hoje. E pasmem, 2015 já está rejeitada também. 2014, que estava mais ou menos, já está assim. Em 2015 já temos informações que já foi rejeitada. Vocês imaginem em 2016. Então vocês que querem votar, pensam em votar a favor nesse momento, tem mais 2 anos pela frente para vocês se posicionarem quanto ao desmando. Pense na população que ficou esses 4 anos jogado, Beto Arique. Pensa nos 302 milhões de reais deve o CEPREM hoje. Certo, Carmo Jorge? Está inviável, senhor presidente. Como que vai se arrumar esse dinheiro hoje? Ceará, você está prestes a aposentar. Começa a cutucar aí seus cabelos, porque a coisa está realmente feia. De 70, 80 milhões foi para 302 milhões. Numa canetada, numa lei que veio no final do mandato para jogar a dívida para o próximo começar a pagar por milhares e milhares de anos aí pela frente. Então, realmente, é lamentável ter que vir nessa tribuna, eu fazer a pergunta para esse cidadão, senhor prefeito, ex-prefeito, qual o valor da dívida que ele herdou quando ele era vice-prefeito. Vocês, vereadores, soube que não soube responder ainda de uma forma mal criada ainda. E agora, para não perder o CRP, faz qualquer negócio. Perdeu tantas coisas em Jaboticabal, poderia esperar mais um pouco para não deixar essa dívida chegar nesse montante de 300 milhões de reais. Mas infelizmente, eu não tenho muito o que falar, porque já sei que correu nos corredores aí, correu, sala por sala, gabinete por gabinete. Já tem vereador bonzinho que está com dó. Só que começa a ter dó da população, que votou em nós, que passou 4 anos de amargura. Vocês que têm seus carros rebentados por tantos buracos que foi encontrado em Jaboticabal.
a nossa saúde, a nossa educação, o CEPREM dos funcionários, a quantidade enorme de cargos que foi criado, assessoria, mudança de cargos que onerou a folha de pagamento, que chega no limite prudencial, Samuel, que você tanto fala, que foi deixado por esse governo. Por tudo isso, senhores vereadores, é o momento de mostrar que Jaboticabal também está no caminho certo. Mudar o rumo das coisas. O Tribunal de Contas aponta as irregularidades, mas aí, quem tem que decidir se vai punir ou não somos nós, os políticos. Político quer punir político? Ah não, amanhã pode ser eu. Se eu tiver errado, eu pago. Como colocar aí um depósito de gás do meu filho? Ele pode participar, é dele, ele vai onde ele quer, participa. Ele paga os impostos municipais, estaduais e federais. Mas graças a Deus que tem a justiça, né? Mais um processo. Dinheiro para pagar ele não tem, mas vai diminuir a cervejinha dele, né? Ele vai gastar um pouco mais. Mas eu estou com a consciência tranquila, não tenho medo. Gostaria que fizesse realmente a denúncia no Ministério Público, porque aí você entra nas redes sociais e os clandestinos reclamam, né? Que eles vendem o gás a 42, 43, aí na prefeitura foi vendido a 45, os clandestinos não pagam imposto estadual, municipal e federal, não tem funcionário, tem um depósito de gás dentro de um bar às vezes. Passei sábado agora, perto de um depósito, num mercadinho, assando frango, depósito de gás do lado. Aí o bombeiro vai na firma do meu filho, pai, vai lá ver lá com o bombeiro, já faz 3 meses, não libera. Gustavo, eu não vou interferir em nada, aprende a sobreviver. Licitação, aprende a sobreviver. Então, é da maior forma possível que eu tento passar para o meu filho a honestidade. Não tenho medo de nada, gostaria que fizesse a denúncia no Ministério Público, porque aí vamos começar a levantar aqueles depósitos clandestinos que não pagam imposto nenhum. O bombeiro mesmo, que foi lá, fez 3 meses meu filho ficar esperando, por causa que precisava encapar um fio. Aí você vai no mercado, o gás no meio da comida, pessoal fumando lá fora, outro assando frango, e a hora que aconteceu um acidente. Então eu convoco aqui hoje a responsabilidade, já que tocaram no assunto, sempre depósito aí outras pessoas pedindo para fazer denúncia. Não vou fazer denúncia, não cabe a mim. Agora, gratuitamente chegou a denúncia aí, então vamos para cima disso. E voltando aqui, senhor presidente, contas rejeitadas nós temos também, mas é diferente, vereador Ilcinho. Às vezes um apontamento pequeno, como foi na casa da prefeita Carlota, deixou de colocar na educação 0,25 na educação, por um erro de conta do tribunal, porque eles não queriam aceitar o combustível que gastou na educação. Quer dizer, ela gastou e apresentou as notas. O Tribunal de Contas não queria naquela época aceitar. Aí, tudo bem. Agora essa aberração de 80 milhões para 300 milhões e a cidade do jeito que nós encontramos. Então, eu encerro a minha fala por aqui. Cada um sabe do seu voto, da sua responsabilidade com a população, daqueles 4 anos que a cidade ficou abandonada, da forma que foi pego agora. Senhores vereadores, todos os vereadores novos, a população mostrou a insatisfação. Isso já é uma demonstração de insatisfação, e eu espero que seja acompanhado do Tribunal de Contas, porque no meu gabinete ninguém visitou, não correu com uma linha lá no meu gabinete não. Aliás, se for lá também, agora mesmo não olha na minha cara, quando eu estou falando está dando risada. Por que não continuou sentado aqui? Se tem tempo para rir, vamos ver o tempo para fazer suas defesas. Aliás, por muito menos nós somos condenados, né, senhor presidente? Luana Piovani, 30 mil. O ex-prefeito recebeu mais de R$500 mil do salário de vice-prefeito indevidamente. E aí? Compra um apartamento, investe na sua família e não vai devolver? Eu não corro da situação, mas eu esperava que ele devolvesse uma parte daquilo que não é dele, que é da população. Pelo menos nós ia comprar um pouco de remédio. Muito obrigado. Antes de iniciar a votação, eu quero anunciar a presença do senhor secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, do senhor José Carlos Abreu, seu chefe de gabinete, senhor Josué, e os eminentes ex-secretários municipais, a Renata Cirati, Mário Milaré e o professor César Esper, que estava aí. Né? Senhores vereadores, vamos esclarecer sobre a votação. Votação é nominal, chamada nominal.
E o vereador que votar sim estará votando favoravelmente ao projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Justiça, de Finanças e Orçamento, rejeitando o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado e aprovando as contas de 2014. Contrário senso, o vereador que votar não estará rejeitando o projeto de decreto legislativo e mantendo a decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Alguém tem alguma dúvida que eu possa esclarecer? Pois não. Presidente, não é sim em favor do projeto de lei? Sim, a favor do projeto de decreto legislativo. De lei. Projeto de decreto legislativo, não, vereador? (13/2017). Vereador Ademilson Aparecido Servidoni. Posso votar, senhor presidente? Perfeitamente, não, vereador. Não, pela moralidade do serviço público, e pela responsabilidade da coisa pública. Vereadora Dona Cidinha. Vereador Edu Fenerick, sim. Vereador Carmo Jorge. Vereador Daniel Rodrigues. Sim. Vereador Dinei Valêncio. Sim. Vereador João Bassi. Sim. Vereador Luiz Carlos Fernandes. Respeita a grande comissão, sim. Vereador Paulo Henrique Advogado. Sim. Vereador Beto Arique. Sim. Vereador Samuel Cunha. Respeito à comissão, sim. Vereador Preto Cabeleireiro. Em seguida, é o primeiro voto. O voto. Vereador Ilcinho Locutor. Sim. Agora, o projeto de decreto legislativo está aprovado. Ele possui mais que os 9 votos necessários, portanto, está rejeitado o parecer desfavorável do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E os senhores vereadores que desejarem poderão fazer uso da palavra em declaração de voto. Quem deseja fazê-lo? Vereador Preto Cabeleireiro. Eu refaço as minhas, senhor presidente. Minhas falas aí já está bem explicado. Perfeito. Pode fazer o mesmo. Não, pode fazer daí mesmo. Tá. Declaração de voto, diz o senhor presidente da Câmara Municipal de Jabuticabal. Em declaração de voto, gostaria de deixar claro que, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, me reuni com os demais membros e juntos analisamos, apontamos os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, resolvendo que seguiríamos os estudos feitos, tendo em vista o caráter técnico daquele órgão. Esta foi minha posição na reunião. Posteriormente, a comissão, obedecendo o princípio de contraditório da ampla defesa, convidou o senhor Raul Giro para expor verbalmente sua defesa, que também já tinha feito por escrito no processo. Após a explanação do senhor Raul Giro, o relator da comissão entendeu que o gestor não agiu com má fé, exagerou parecer favorável ao projeto de decreto, rejeitando o parecer do Tribunal de Contas, aprovando as contas de 2014. E apesar de ter assinado o parecer como membro da comissão, entendo que tecnicamente houve falhas, e neste momento, em deliberação do plenário, me posiciono contrário às contas e a favor do parecer. Em justificativa, levo em consideração minha decisão já anteriormente tomada na primeira reunião com a Comissão de Finanças e Orçamento, e principalmente por entender que o então prefeito, em suas justificativas, disse que os erros de 2014 serviriam para ajustar as previsões orçamentárias de 2015 e 2016, tanto em relação ao déficit orçamentário, quanto à relação da dívida junto ao CEPREM. Porém, as contas de 2015 nós já analisamos e apresentam-se com parecer desfavorável também do Tribunal de Contas, contendo este e outros apontamentos. Essa é a minha posição. Alguém mais? Meu voto foi sim, pelo respeito à comissão, em especial o presidente, meu colega Beto Arique, que fez uma defesa aí, que não houve da parte das contas nenhum dolo, nem nenhuma mal intenção. Com a devida vênia de vossas excelências, farei agora a declaração de voto. Inicio dizendo que não fui procurado por ninguém e não conversei com ninguém sobre a matéria. Na minha primeira legislatura, de 1989 a 1992, fui, nesta Casa de Leis, o maior opositor ao governo do então prefeito José Giacomo Bacari. Reeleito, ainda no primeiro ano da legislatura seguinte, ou seja, em 1993,
O Egrégio Tribunal de Contas emitiu parecer desfavorável às contas de Bacarim, especialmente no que dizia respeito à Emurja. Um colega vereador de então me procurou e pediu-me que votasse a favor do parecer desfavorável, porque, em decorrência, o agora ex-prefeito ficaria impedido de concorrer às eleições de 1994 para o cargo de deputado estadual. Era um final de semana. Pedi o processo para ler e conhecer todo o contido no mesmo, e, após fazê-lo, concluí que nos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, que motivaram a emissão de parecer desfavorável, não havia único motivo sequer que se tratasse de dolo ou má-fé. Os apontamentos existentes diziam respeito a erros formais, perfeitamente possíveis de serem cometidos por qualquer ser humano no regular desempenho de suas respectivas funções. Na segunda-feira seguinte, trouxe de volta o processo e disse ao colega que não somente votaria contrariamente ao parecer, bem como trabalharia junto aos demais colegas, objetivando que votassem no mesmo sentido. Disse-lhe ainda que a maneira por ele sugerida não era correta para impedir alguém de participar de eleições. Concluí dizendo que, se quiséssemos, que tentássemos derrotá-lo da maneira e no local corretos, ou seja, com decência e nas urnas. José Giacomo Bacarim foi candidato e foi eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições de 1994. O querido amigo e ex-vereador Orivaldo Brisa é testemunha desses fatos. Em meados de 2008, fui até o gabinete da direção do nosso campus da Unesp e fui recebido pelo então diretor, professor Dr. Raul José Silva Gino. Disse a ele que não deveria ser candidato a vice-prefeito por 2 motivos. O primeiro, que, tendo assumido há apenas alguns meses o cargo de diretor daquele campus, não era salutar que se licenciasse dele. E o segundo, que estava a anos-luz de distância da capacidade política eleitoral de outro pré-candidato, o nosso colega e querido amigo, o vereador Pepa Servidoni. Ele me respondeu que concordava integralmente com tudo que coloquei, mas que no dia seguinte, em reunião que ocorreria em São Paulo, o PSDB enfiaria goela dentro sua candidatura. E foi exatamente o que ocorreu. Especialmente por manobra do então ex-deputado Francisco Graziano, Chico Graziano. Eleito vice-prefeito, me convidou a ir até a sua casa, no residencial Boa Vista, e perguntou-me o que deveria fazer no cargo. Respondi-lhe que deveria fazer apenas e tão somente aquilo que o ordenamento jurídico determina para o cargo, ou seja, nada. Que, em verdade, se desejasse, poderia auxiliar o então prefeito naquilo que fosse solicitado. Não é segredo para ninguém que fui com certeza o maior adversário da ideia de que Raul Gírio fosse candidato a prefeito nas eleições de 2012. Disse isso a ele diversas vezes. Entendia e continuo a entender que ele não possuía capacidade político-administrativa para ocupar tão importante cargo. Além de, a meu ver, não possuir capacidade eleitoral, vale dizer, votos próprios e suficientes para vencer a eleição. Eu e outros amigos, inclusive o nobre vereador Pepa Servidoni e correligionários, fomos derrotados na nossa tese, e a candidatura nasceu, e só se tornou vitoriosa em face da enorme capacidade de transferência de votos do prefeito Ori, da sua esposa Adriana, e do fator agregador do então candidato a vice-prefeito, doutor Aloysio Tito Rosa. Eleito prefeito, antes mesmo de tomar posse, Raul Gírio disse então ao vereador Rubinho Gama, vereador eleito, que não precisaria da Câmara Municipal para nada. Tal afirmação, e apenas ela, já era suficiente para corroborar a minha tese da incapacidade político-administrativa de Raul Gírio. Nenhuma surpresa com a sua administração, uma das piores da história de Jaboticabal, culminando com a atitude inédita, deselegante e, sobretudo, deseducada de, em 1º de janeiro de 2017, não comparecer ao Paço Municipal para transferir o cargo para o prefeito Ori. A criatura foi ingrata e desleal com o Criador. Não sei se veremos a renovação de tamanha discrepância na história política administrativa do nosso município. Inscreveu, portanto, Raul Gírio seu nome, indubitavelmente, nos anais negativos da nossa história. Os apontamentos contidos no parecer emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas traduzem com enorme clareza a incapacidade político-administrativa de Raul Gírio. Claro, se somaram a ela fatores extrínsecos, como, por exemplo, a terrível situação econômica financeira em que o país foi atirado, pelos fatos e razões sobejamente conhecidos por todos nós. Novamente me vi obrigado a estudar com detalhes todo o contido no referido parecer,
bem como na defesa ofertada por Raul Gil. Novamente, passei um final de semana estudando a matéria, e novamente não encontrei nenhuma evidência de dolo ou má-fé. Apenas e tão somente incompetência político-administrativa associada à circunstancial realidade socioeconômica do país, enfim, tudo indo ao encontro e não de encontro do que falou o novo vereador Pepa Servidor aqui na tribuna há poucos minutos. Em sua defesa, em apertada síntese, Raul Gil inseriu diferentes julgados da nossa egrégia Corte de Contas, que, analisando contas de outros municípios em situações idênticas a esta, mereceram pareceres favoráveis. Também fez referência à indubitável situação econômico-financeira caótica pela qual passa o nosso país. Enfim, a meu ver, e salvo o melhor juízo, demonstrou que ao agir erroneamente, em nenhum momento o fez com dolo ou má-fé. E como é sabido pelos operadores do direito, o que não existe nos autos, não existe no mundo. O saudoso mestre Eli Lopes de Meireles afirmava com toda sapiência que o processo não deve ser instrumento de perseguição política nem de vingança pessoal. Diante de todo exposto e prestando contas apenas e tão somente ao altar da minha consciência e agindo rigorosamente da mesma forma com que fiz em ocasiões anteriores, votei favoravelmente ao projeto de decreto legislativo de autoria da douta Comissão de Finanças e Orçamento que, rejeitando o parecer desfavorável emitido pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, julgou regulares as contas do município de Jaboticabal relativas ao exercício de 2014. Antes de encerrar a sessão, eu quero fazer o registro do falecimento do Dr. Paulo Ferreira Davi, conhecido como Budunha, zootecnista e membro da UNELAR, que praticava diuturnamente o bem, juntamente com a sua equipe de trabalho. E, inclusive, faleceu fazendo o bem, preparando a feijoada, ajudando no preparo da feijoada que a UNELAR vendeu no dia seguinte, no mesmo dia que ele morreu. Queria cumprimentar o nobre vereador Beto Aric pelo aniversário que faz hoje, desejar felicidades e Deus possa abençoá-lo sempre. Da mesma forma, como falou o vereador Pepa Servidone, a Maria Elvira Armentano, que fez aniversário ontem, salvo o melhor juízo, né? E que é presidente do nosso sindicato. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, na terceira segunda-feira do mês, dia 19, às 20 horas. Está encerrada a sessão, muito obrigado.